Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, programa que realizamos durante este período da pandemia da Covid-19 e em que abordamos as questões de foro mental. Neste programa respondemos a dúvidas e preocupações dos nossos leitores, convidamos-los a enviarem essas questões, essas dúvidas para o nosso e-mail, para leitor@maisguimarães.pt, para a nossa página no Facebook, por mensagem privada, ou até para o nosso Instagram. E Manuela Lopes, psicóloga clínica e da saúde no Hospital de Guimarães, está cá habitualmente connosco para responder às vossas preocupações, às vossas dúvidas. Convido-vos a seguirem a página do Facebook do Mais Guimarães e também a subscreverem o nosso canal no YouTube para acompanharem o trabalho que o Mais Guimarães está a realizar durante este período da pandemia da Covid-19. E hoje, para além de Emanuela Lopes, teremos também connosco o professor Dr. Bruno Peixoto, é neuropsicólogo e professor universitário, e também o professor Dr. Carlos Jovina, psiquiatra, especialista em psicogeriatria. Isto porque na edição de hoje falaremos sobre idosos e a Covid-19, como lidar com as restrições da pandemia. É o assunto geral, diria, desta edição do Consultório Aberto. Obrigado por terem aceito este convite e estarem connosco nesta tarde para falarmos sobre os nossos idosos, sobre como eles estão e sobre como os poderemos ajudar a ultrapassar este momento. Obrigado pela vossa presença. Professor Carlos Lima, como estão os nossos idosos? É a pergunta que lhe faço, desta forma simples, no início deste consultório aberto. Muito obrigado, primeiro, pelo convite, muito obrigado pela essa iniciativa e felicito vocês com o programa, que acho que traz para todos que estão nos ouvindo uma oportunidade realmente rica de adquirir conhecimentos e ajudar a melhorar a saúde mental da população. Como vocês sabem, eu não estou em Portugal atualmente, a minha visão de Portugal ela é relativamente próxima do coração, mas um pouco longe da minha realidade do dia a dia. Eu estou na Suíça e eu estou presidindo na Associação Mundial da Psiquiatria a seção de psiquiatria do idoso. Então, eu tenho uma visão um pouco global do que está acontecendo com os idosos desde o início da pandemia, vamos chamar assim, do início desse ano. Primeiro, acho que nós temos que ficar bem claro os números, né, que estão afetando a todos. Nós estamos atualmente no planeta com 5.700.000 pessoas testadas positivas para o vírus, com aproximadamente 358 mil mortos. O continente americano hoje em dia domina a pandemia, seguido do continente europeu. Os dois juntos são aproximadamente 60% a 70% da pandemia estão localizados nesses dois continentes. A realidade é que a pandemia atinge de forma diferente idosos e o grupo de pessoas com menos de 60 anos. O que eu posso dizer é que, pelo menos da nossa experiência, 97% das pessoas que foram afetadas, que morrem, são pessoas com mais de 60 anos. Isso é um número muito impressionante. 97% das mortes no mundo, dos 358 mil, são pessoas com mais de 60 anos. Isso ocorre principalmente porque existe uma reação à infecção do vírus que depende do estado de saúde da pessoa antes dela vir ser afetada pelo vírus. E realmente o grupo dos idosos, já com a idade mais avançada e com uma certa fragilidade da saúde, eles reúnem muito mais, digamos assim, fatores de risco que poderão levar, então, à pneumonia e que se torna ela a causa da morte. Mas o que mais me impressiona, desde que eu tenho acompanhado a epidemia, é muito mais, primeiro, as reações societais. Existe hoje em dia uma real fratura, a gente observa isso nos países mais desenvolvidos, entre os mais jovens e os mais idosos. Os dois grupos se acusando mutuamente, com muita incompreensão mesmo, da causa da epidemia.
Os jovens dizem que os idosos que morrem mais são eles que são propagadores da epidemia, que deve ser feito, deve ser trancá-los e não deixá-los mais sair, não ter mais vida e nem contato com mais ninguém, praticamente um isolamento total, o que tem consequências terríveis. Enquanto os mais idosos dizem que os jovens são irresponsáveis, que não seguem as recomendações que são da Organização Mundial da Saúde e dos Ministérios de Saúde dos respectivos países. Então, hoje em dia, se observa uma fratura entre as gerações. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque leva a estigma, discriminações e acelera o processo que pode levar à morte mesmo. Né? Estigma mata, discriminação mata. E os idosos são particularmente vulneráveis nesse momento dessas medidas. Outra coisa que me preocupa muito foi que as primeiras atitudes dos Ministérios da Saúde foram realmente de proteger a população adulta, a população vivendo na comunidade, e acho que todos os ministérios, de um certo modo, esqueceram dos idosos que viviam nos lares de idosos. Não é à toa que 50% das mortes ocorrem hoje em dia nos nursing homes, nos países anglo-saxônicos, nos EHPAD na França, nos lares de idosos. Na verdade, nós não temos nesses lares em nenhum país, repito, isso é comum a todos os países, falta de pessoal preparado para fazer frente às necessidades que apareceram bruscamente e faltou equipamento. Aqui na Suíça, por exemplo, levou 3 semanas para que as máscaras chegassem aos lares de idosos para proteger os idosos e o pessoal também que está cuidando dos idosos. Nós estamos também impressionados com o número de mortos entre os profissionais de saúde que estão cuidando desses idosos. Eles estão particularmente expostos, agiram muitas vezes com muita como dizer, heroísmo até. Existem relatos em nursing homes na Inglaterra em que o pessoal decidiu ficar confinado dentro dos nursing homes, não voltar para casa para não correr o risco deles serem contaminados nos trajetos para ida para casa e volta para casa. Então, essa observação é muito importante, porque dentro das profissões, hoje em dia, onde há mais pessoas contaminadas, os grupos que trabalham na área da saúde estão particularmente afetados. Estão pagando um preço muito grande por isso. Enfim, eu acho que os idosos serão realmente as maiores vítimas mortais, serão também aqueles que correm o maior risco de serem contaminados, mas é a faixa que vai de 40 a 60 anos que tem acumulado o maior número de casos. Essa é a realidade global que eu poderia trazer para vocês. Professor Dr. Bruno Peixoto, psicologicamente, esta pressão que os idosos possam sentir neste momento é um problema significativo? Bom, na verdade, nós estamos numa fase aqui em Portugal em que estamos a tentar, de facto, perceber aquilo que são verdadeiramente as consequências de todo este contexto da pandemia, nomeadamente também as consequências a nível psicológico. Como o professor Carlos Lima acabou de dizer, de facto, este grupo é um grupo que, por toda uma série de circunstâncias, está de facto muito vulnerável, não só à infecção e, portanto, ao risco, inclusive, de mortalidade, mas também está muito mais suscetível a alterações, nomeadamente, por exemplo, alterações do sistema imunitário cardiovascular, que obviamente estão interligados com o funcionamento cognitivo e com a saúde mental numa perspectiva mais geral do problema. Portanto, neste momento, o que é importante é, de facto, perceber, avaliar e quantificar exatamente, enfim, qual o estrago, digamos, quais as consequências mais evidentes do ponto de vista psicológico nesta população e, inclusivamente, determinar se as características da resposta psicológica
nesta faixa etária são assim tão diferentes das respostas apresentadas por indivíduos, por pessoas mais novas. E, portanto, diria que neste momento é extremamente importante estudar, perceber exatamente quais são os tipos de alteração. Obviamente a ansiedade, a depressão surgem à cabeça, portanto, e um sofrimento emocional associado, mas é necessário de facto quantificar e determinar exatamente que fatores poderão estar na base dessas respostas para que de facto possamos também desenvolver respostas de intervenção para, obviamente, mitigar essas mesmas consequências. Enfim, no meu interesse particular, há aqui toda uma série de questões, nomeadamente relacionadas, obviamente, com aspectos neuropsicológicos que me parecem muito importantes e que, de alguma forma, ainda não são completamente abordados, mesmo a nível, enfim, de outros países, mas que me parecem bastante importantes. É que, obviamente, quando falamos da população idosa, nós estamos a falar de uma população que está em maior risco de desenvolver aquilo que, enfim, se chamam perturbações neurocognitivas, ou seja, desenvolver alterações no processamento cognitivo, no processamento mental, enfim, na forma como o cérebro percebe, apreende toda a informação. Estamos a falar, por exemplo, da atenção, estamos a falar da memória, e, portanto, a influência que toda esta realidade tem a nível do funcionamento neurocognitivo e também no aumento do risco do desenvolvimento de perturbações neurocognitivas, nomeadamente perturbações neurocognitivas, por exemplo, major, estamos a falar de demência em diferentes tipos. Há aqui 3 aspectos que me parecem fundamentais e que são, de facto, importantes considerarmos neste contexto. Um tem a ver, obviamente, com a infecção em si, com o vírus, com o comportamento do vírus no organismo, com aquilo que ele desencadeia, nomeadamente, e hoje sabe-se, com o desenvolvimento de alterações neurológicas, por exemplo, fala-se muito agora da perda do olfato, da perda da sensibilidade do paladar, mas percebem-se também que existem alterações bem mais sérias a nível do sistema nervoso, nomeadamente com o aparecimento, por exemplo, de quadros de encefalopatia. Portanto, há uma ação do vírus que é negativa para o funcionamento cerebral e isso, de facto, acarreta um risco de desenvolvimento desse tipo de alterações. Paralelamente, e o curso da infecção, enfim, pode levar a determinados níveis de hipóxia, portanto, uma diminuição do fluxo de oxigenação cerebral, portanto, aí representando também uma ação negativa sobre a saúde cerebral dos indivíduos e, em última análise, desenvolver uma resposta a um síndrome respiratório que obriga à utilização de respiração artificial, dos famosos ventiladores, e sabemos, não concretamente desta situação do Covid, mas que doentes que são sujeitos a esta ventilação artificial e que estão, por exemplo, mais de 48 horas ligados a este tipo de aparelhos, cerca de 65% destes doentes desenvolvem déficits funcionais muito importantes. No momento da alta, 75% destes indivíduos têm alterações cognitivas e uma parte significativa destes doentes, ao fim de um ano, mantêm estas mesmas alterações. Portanto, nós estamos aqui a falar de aspectos ligados que obviamente aumentam a vulnerabilidade, nomeadamente, e como o professor Carlos Lima diz, associado a outras comorbilidades. E nós sabemos que a maior parte dos indivíduos, enfim, que têm um quadro mais grave desta doença são indivíduos que têm, por exemplo, hipertensão, são indivíduos que têm ou doença coronária ou cerebrovascular, também diabetes, o que, enfim, acarreta toda uma carga negativa a que o vírus se vem somar e as ações do vírus e as consequências do vírus vêm acrescentar de risco de deterioração cognitiva. Depois há um outro aspecto também que é central, que é o aspecto do isolamento. E esse aspecto do isolamento, confinamento, vem pôr a nu, de facto, uma questão que me parece muito importante e que deve ser usada como reflexão de futuro
para a realidade, enfim, mundial e, sobretudo, também portuguesa, porque temos um país muito envelhecido, é que o isolamento, e isso verificou-se claramente nesta pandemia, é um claro problema de saúde, que nem sempre tem tido a melhor resposta. E é um problema de saúde efetiva, que tem consequências, e hoje sabe-se, ao nível dos comportamentos, nomeadamente dos comportamentos associados à saúde, tem consequências a nível do funcionamento do aparelho cardiovascular e afeta também, de uma forma direta e indireta, o funcionamento cognitivo dos indivíduos. Portanto, e este, de facto, é um aspecto que, quanto a mim, neste momento, é de ser, de facto, refletido e trabalhado, porque temos uma população muito envelhecida e, em grande medida, uma população que vive muito em isolamento. E esse aspecto acho que, de facto, foi posto claramente a nu, paralelamente às fragilidades que existem ou existirão, por exemplo, ao nível dos lares. E Manuela, relatos que tenha tido, que vai tendo, de idosos que estão a passar por este período de pandemia, em isolamento, eventualmente, o que é que tem sentido junto deles? Quais são as suas principais preocupações, os medos, as dúvidas? Quais são os problemas que os nossos idosos enfrentam nesta altura? Bem, realmente nestes últimos tempos aquilo que temos ouvido mais as pessoas a falar é, por um lado, este desconfinamento que ainda traz mais, que é mais visível, o medo do contágio. As pessoas têm medo, de facto, de contrair a doença, de saberem que são um grupo vulnerável e as consequências que isto tem. Portanto, há muito esse medo de sair, que as recomendações que podem ter, todos os cuidados que podem ter. E por outro lado, esta questão também de estarem mais em casa, terem que ter sido afastados dos seus familiares, está a ser relatado, por um lado, alguma tristeza e alguns sintomas mais depressivos, que começam de facto agora mais do que propriamente a questão ansiosa que foi mais no início. E problemas de sono, também é outra das questões que nos têm falado muito, e problemas, como o professor Bruno falou, os tais neurocognitivos, sobretudo relacionados com a memória. As pessoas sentem-se mais esquecidas, sentem-se que têm mais problemas em se concentrar, têm mais problemas em estar mais atentas às coisas, também por um lado, porque a motivação para as tarefas, a motivação para as atividades também está mais deteriorada, portanto não existe tanto, não apetece tanto, não estamos tão ativos, e o não estar tão ativo põe o cérebro num hipofuncionamento, não é? Não está a funcionar como era de antes. E estas têm sido sobretudo as grandes queixas daquilo que eu de facto tenho ouvido. O que é que podemos apontar como tendo corrido menos bem durante este processo da pandemia da Covid-19 no relacionamento com os nossos idosos? Professor Carlos Lima, consegue identificar aqui alguns erros cometidos e que possam eventualmente vir a não ser repetidos numa situação idêntica que possamos vir a passar? Nós temos que nos lembrar que a pandemia foi alguma coisa que nos pegou completamente desprevenidos. Há mais de 100 anos que nós não tínhamos vivido algo semelhante a nível global. Quer dizer, a última grande epidemia teria sido a da gripe espanhola. Temos tido outras zoonoses desde uns 30 anos atrás, o próprio SIDA, o vírus HIV, a febre aviária, a febre porcina, mas nenhuma chegou a ter o impacto na sociedade como esse vírus está tendo. E podemos imaginar que nunca houve uma reação global tão importante como essa que está tendo atualmente. Então, as consequências é que nós todos fomos aprendizes de feiticeiro nessa história. Nós não tínhamos, ninguém estava preparado, apesar de saber já há algum tempo que nós estamos correndo um risco muito grande de ter zoonoses e outros tipos de infecções, nenhum sistema de saúde estava preparado para ter essa situação e enfrentar a situação. Então, erros foram cometidos, serão ainda cometidos e as consequências serão várias. Mas acho que somente realmente a posteriori, quando essa crise toda puder passar, é que com um pouco de distância nós podemos vir
a avaliar se as medidas que foram tomadas foram justificadas ou não. Veja bem que nós estamos há 3, 4 meses da pandemia, mas as consequências nefastas não se limitarão apenas à morte daqueles que partiram ou sequelas dos infectados que, como eu fiquei doente, não tem nenhuma sequela, mas muitas pessoas ficaram com sequelas, inclusive, como foi mencionado pelo professor Peixoto, com sequelas neurológicas. Tá? Há consequências econômicas, nós não sabemos quais serão essas consequências econômicas, a amplitude que haverá. O grande risco hoje em dia é a fome. Nós estimamos que haverá no mundo uma quantidade de pessoas que não terão mais acesso ao alimento, porque os portos estiveram fechados, a cadeia de exportação e comercialização da comida não foi feita, e países mais atrasados no seu desenvolvimento, na África, América do Sul e Ásia, não terão o que dar a comer às populações mais desfavorecidas. Quer dizer, a fome é uma consequência desta pandemia que deverá ser integrada. A perda de empregos, as transformações sociais. Todas essas consequências nós já poderemos olhar por trás daqui a uns 2 anos, né? A avaliação correta. Mas, então, aqueles que são críticos às medidas que foram tomadas de confinamento, de isolamento, de fechar a economia, ele se esquece que quando nós temos um paciente que chega na UTI acidentado, e você vai fazer uma traqueotomia para salvar a vida dele, você está aceitando o risco que ele depois não vai nunca mais poder falar, porque você rompeu as cordas vocais. Mas é salvar a vida do indivíduo naquele momento. Na situação da pandemia atual, nós aceitamos de salvar o máximo das populações, protegendo aqueles que nós mais poderíamos proteger, mas que o remédio pode ter sido pior em certas situações do que a própria doença em si. Então, mas nós precisamos de um recuo para poder avaliar. Com os idosos, realmente a falta de apoio no domicílio ou onde o idoso se encontra, porque não é apenas o isolamento em casa que nós temos que fazer referência, o isolamento nas casas de aposentados também ocorreu. Os idosos não podiam mais receber visitas, eles só podiam falar com seus familiares através do vidro ou então por telefone ou os meios de comunicação social. Isso levou muita gente ao desespero. Eu gostaria de aproveitar e falar também das consequências nefastas que foram, por exemplo, de você não poder elaborar lutos, perdas. Não poder ir aos enterros, não poder ir acompanhar o momento final de alguém que nós tanto amamos. Isso é terrível, isso causa consequências nefastas para a família e que vai durar muito tempo. Só para dar assim, um exemplo, eu aqui na Suíça cuido de muitos portugueses. E o drama deles perderem familiares em Portugal, a mãe, tem 3 pacientes que perderam os seus parentes mais próximos, os pais. Eles não puderam fazer a viagem até Portugal, porque os aeroportos estão cortados, as fronteiras estão fechadas. E como ajudar essa gente a fazer o luto e o sentimento de culpa que ficam, né? Porque, bom, nesse momento reacende. Eu sou imigrante, deixei Portugal, deixei meu pai para trás, ele morreu, não podia entrar lá ao lado dele. São esses fatos, todas essas consequências terão que ser avaliadas depois, posteriormente, se o que foi decidido nesse momento agudo para salvar vidas compensou esse esforço ou não. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Acho que a avaliação final que será a mais importante. Porque, nesse momento, acho que os erros que nós cometemos são muito mais ditos como sendo ou nós podemos ter feito o confinamento 1 semana antes, teríamos evitado tantos erros. A Itália, né, a principal razão dessa grande hecatombe que foi na Itália, a epidemia, foi por causa de um jogo de futebol, em que, em meados de fevereiro, quando a epidemia começava na Itália, a Milão aceitou o risco de fazer um jogo de futebol pela Liga de Campeões, reunindo o Brescia, o Bergamo, com outro time de fora.
E foi nesse momento que, de repente, 50 mil pessoas se contaminaram. E a epidemia começou na Itália de uma forma muito explosiva. Então, nunca esse jogo poderia ter sido feito. Mesma coisa na França. Na França, no leste da França, na cidade de Mulhouse, foi feita em fevereiro uma congregação de evangélicos. Nessa congregação, o governo não quis interferir impedindo, e aí milhares de pessoas foram contaminadas. Por isso que a França tem dois polos bem distintos, a região de Paris e a leste da França contaminada. Esses foram erros que foram cometidos, é o que nós dizemos agora, esses são os erros vistos pelos epidemiologistas, mas há um erro principal que eu gostaria de salientar, foi o atraso em prestar atenção aos aspectos de saúde mental. Somente lá pelo meio de abril, final de abril, prestou-se atenção das consequências da saúde mental, da pandemia e dos tratamentos dados. Não é à toa que o secretário-geral da ONU foi preciso que ele fizesse, a semana passada, uma emissão de um documento salientando a importância da saúde mental. Desde então, a OMS tem trabalhado, tem publicado documentos, referência, tem nos ajudado todos a compreender e a valorizar os aspectos da saúde mental nesse momento. Mas aí houve um atraso. Ninguém pensou de imediato. E devo dizer que vocês, portugueses, foram até pioneiros nisso. Eu acompanhei em Guimarães como os colegas psicólogos rapidamente se reagiram para poder prestar assistência à população. Saibam que aqui na Suíça isso não. E aos profissionais de saúde. Profissionais de saúde. Tá bem, logo, foi logo. Essa dos psicólogos, que foi muito rápida, né? Eu sei que os profissionais também seguiram, mas aqui na Suíça foi com muito atraso que os profissionais de saúde mental reagiram para poder acompanhar as famílias, né? Nesse ponto houve uma falha, por exemplo, não valorizar desde o início, e fica como uma recomendação futura dentro de uma subespecialidade da psiquiatria que chama-se psiquiatria das catástrofes, em que inclui essa situação de epidemiologia, de poder reagir mais rapidamente, de forma mais atempada. Eu gostava só de dizer, em relação ao comentário agora que o professor Lima fez, realmente eu também acho muito isso, em relação aos erros, que só mais para a frente é que vamos perceber claramente o que é que poderia ter sido de uma forma diferente, mas o que é que teve que ser feito. Mas acho, sobretudo nesta fase, também já que se pode tirar muitas coisas positivas, não é? E que já se pode até alinhavar algumas. O que acabou de falar da saúde mental, ou em relação, por exemplo, aos EPIs, aos materiais que têm que estar mais disponíveis, seja nos lares, seja nos hospitais, seja nas várias instituições, eu acho que isso já vai ser uma das medidas, lá está uma questão positiva, que se calhar com isto já vai existir, não é? Podemos fazer uma análise daqui a 2 anos com os olhos diferentes. Aliás, nós temos falado até da crise de 2008, que eu penso que o professor Lima, não sei se já cá estava em Portugal em 2008, já cá está. Pronto, lembra-se que nessa altura mesmo, a nível clínico, nós tivemos uma série de consequências, portanto é importante aprender um bocadinho com isso, ter algumas estratégias preventivas e depois de intervenção naquilo que tivemos, mas acho muito isso, acho que já há aqui algumas questões positivas e de que nós temos que pôr já no terreno, digamos assim, que realmente podemos já tirar com esta pandemia, não é? Professor Bruno Peixoto, o que vai mudar na relação dos idosos com os outros nesta pandemia? Eu, antes de tentar responder, gostaria de também dar uma opinião relativamente a isto que foi dito. Acho que, de facto, nos devemos concentrar também naquilo que foram os aspectos, enfim, que correram relativamente bem. O professor Carlos Lima há pouco falava de que em Portugal a psicologia entrou até numa fase muito precoce nesta realidade, e de facto é verdade, quer dizer, a psicologia e os cuidados de saúde mental assumiram aqui um papel muitíssimo importante, em que muitos dos nossos colegas fizeram parte da linha da frente, estiveram na primeira linha, no atendimento aos doentes, aos familiares, fazendo uma ligação que é, enfim, extremamente importante, por vezes muito imbuída destas questões ligadas não só à preocupação, ao medo da morte, mas também a questões ligadas à culpa. E de facto foi muito importante a intervenção da psicologia nesse aspecto.
e inclusivamente a resposta que foi dada por toda uma classe para também, enfim, se disponibilizar para o atendimento telefónico e o aconselhamento psicológico telefónico, que também me parece que foi, de facto, uma resposta muitíssimo importante e que, de facto, nos devemos orgulhar. Concordo também que é preciso, agora, com uma certa frieza, olhar com calma para os dados, repensar e reavaliar, perceber aquilo que correu bem e aquilo que correu mal e, portanto, tirar daí as devidas ilações. Isto porque vivemos um tempo em que, de facto, tudo foi muito acelerado, do ponto de vista dos acontecimentos, do ponto de vista da ciência. A ciência esteve, de uma forma geral, muito bem, mas por vezes não tão bem, em que se começaram a baixar os padrões, nomeadamente a divulgação de determinados estudos. Muitas das vezes vieram criar muita confusão no grande público e imagino também nos prestadores de cuidados de saúde e, portanto, este será um momento de, com tranquilidade, podermos também olhar com frieza e perceber aquilo que correu bem, aquilo que não correu bem, para de facto podermos traçar estratégias mais eficientes para o que possa acontecer no futuro. E com isto já me esqueci da sua pergunta, peço desculpa. A questão tem a ver problemas cognitivos. O relacionamento entre os idosos e os outros, as alterações... O Carlos Lima está a levantar a mão. Professor Carlos, esteja à vontade. Eu posso intervir. Uma coisa que é muito importante de dizer nesse momento é a ciência, ela traz informações, mas não é ela que toma as decisões. Então, acho que uma das grandes falhas que houve nesse período foi a descoordenação em certos países. Eu posso evocar aqui o meu Brasil, mas também os Estados Unidos e outros países, do distanciamento entre a informação científica e o centro de poder de decisão político. Aqui, nós não sabemos ainda como que nós poderemos mostrar e demonstrar. Nós podemos, na ciência, trazer evidências, podemos trazer o conhecimento, podemos trazer os dados, mas cabe ao poder político de decidir o que fazer. Na verdade, são eles os médicos. Na verdade, são eles que os médicos. Nós podemos trazer as ferramentas para eles tomarem as decisões corretamente. Mas, nesse momento, é muito importante de ver que os países que foram mais bem-sucedidos na luta com o vírus foram os países em que os homens políticos, aí a classe política em toda, oposição e não oposição, se uniu e foi muito coesa e muito solidária, colocando as divergências de lado para que houvesse uma atenção no tratamento do cuidado do bem comum, que é a saúde de todos. Onde houve esse esforço, essa coordenação bem feita, eu acho que foi isso que aconteceu em Portugal, acho que a coisa funcionou muito bem. Onde não houve isso, há hesitações, é bom também, faz parte do aprendizado dessa situação, ver que as nossas democracias podem ser muito frágeis nesse momento, e outras formas de governo podem ser muito frágeis no momento que tem que se tomar decisões rápidas e percutantes para evitar o pior. Gostaria de dar essa contribuição também, que é importante. Sinto-me tentado a questioná-la acerca do seu Brasil e acerca dessa situação que acabou por levar a que tivessem sido mudadas já algumas vezes a gestão da coisa pública na área da saúde, portanto, com o Ministério da Saúde a ser alterado, pelo menos o líder desse Ministério, já por várias vezes, porque não há essa estabilidade política e porque os médicos, se calhar, não estão ainda a ser ouvidos lá no seu Brasil. É esse o problema que está a acontecer? É mais ou menos isso, né? Mas não é só isso. Olha só, a Suíça é uma confederação de cantões altamente independentes e autônomos. O poder federal
ele tem muito pouco o poder para poder tomar influências a nível global do país. O Brasil também é uma federação e a gente vê e assiste que a Constituição brasileira dá poderes aos governadores, né? E o governo federal não tem como intervir nos estados. A Suíça, na Constituição dela, tem uma cláusula em que, em situações de emergências, o governo federal tem o poder de ultrapassar as decisões e os poderes cantonais. O Brasil não tem isso. Nesse momento, a gente poderia dizer até que bom, visto o governo federal que está sendo dirigindo o país da forma com que tem sido caoticamente criticado. Mas é isso que eu não queria falar tanto da política em si, mas veja como dois sistemas que são relativamente parecidos, federações, na Constituição com uma cláusula que permitiu ao governo federal de controlar todas as fronteiras do país, agir diretamente nas decisões cantonais, regime que deu muito medo para o suíço, que não está acostumado com isso. A última vez que foi invocada essa cláusula da Constituição foi na Segunda Guerra Mundial. E, rapidamente, essa semana, após que a epidemia estava controlada, voltou a se dar a autonomia aos cantões, o regime de exceção foi acabado. Então, você vê que, até mesmo na organização política, pode ter influências positivas ou negativas na execução de decisões num momento de crise como esse. Quer dizer, as coisas vão muito longe, né? De facto. Temos aí situações diferentes que poderiam estar a ser vividas da mesma forma. Voltamos à questão anterior, a questão que tinha colocado ao professor Bruno Peixoto, retomando a nossa conversa sobre as questões mentais durante esta pandemia, sobretudo os impactos que tem junto dos idosos. O que é que pode alterar, depois disto, no relacionamento dos idosos com os outros, nesta proximidade que havia e que é colocada em causa por esta pandemia? Bom, eu muito sinceramente espero que, se a proximidade existia, que esta não se altere e, portanto, que se mantenha. E obviamente eu digo isto porquê? Porque, de facto, essa é uma resposta que terá que ser respondida agora. A partir de agora é que teremos que começar a colher os elementos necessários para perceber se, de facto, há alterações ou não, digamos, nas relações, nos padrões relacionais, nomeadamente familiares, em relação aos idosos. Muito sinceramente espero que não. Aquilo que eu tenho observado é que de facto há uma grande ânsia e de facto este processo de desconfinamento está a ser vivido com uma grande ansiedade e uma grande vontade de retomar aquilo que eram as ligações. Lá está, temos o idoso vivendo em casa, que em muitas circunstâncias ficou num estado de isolamento, e temos também o idoso institucionalizado, como dizia o professor Carlos Lima, que de repente ficou sem a visita dos seus filhos, sem a visita dos seus netos, e só agora, muito lentamente, é que está a começar a voltar enfim, a restabelecer essa ligação pelos sentidos, se assim quisermos, mais diretos. E, portanto, eu muito sinceramente espero que nada se altere e que essas relações possam ser retomadas, porque de facto são extremamente importantes. Não é? Pior do que o isolamento é a solidão e, portanto, o reatar as relações que são significativas do ponto de vista afetivo é dos melhores instrumentos que há para a saúde mental, qualquer um, sobretudo também nesta população mais idosa. E, portanto, esta minha resposta é mais uma esperança de que, de facto, sejam restabelecidas estas normalidades, mas é, de facto, algo que tem que ser devidamente estudado de uma forma sistemática, lá está, com calma, não apressada também, para que se possam tirar, digamos, conclusões sólidas acerca deste fenómeno. E Manuela, durante este período de pandemia, nos lares e nas habitações onde os idosos estavam e estão ainda de certa forma isolados, os mais vulneráveis, que já apresentavam alguns sinais preocupantes, estarem assim sozinhos levou certamente a ficarem pior
que estariam e nesta altura a necessitarem de cuidados extraordinários. Está a equipa de psicólogos que existe em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde e disponíveis noutras áreas, preparada para lidar com esta situação e com este problema? Da quantidade de idosos que agora necessitarão de apoio. Sim, e não seriam só, ou não serão só os que estão institucionalizados, eu diria tanto os semi-institucionalizados, portanto idosos que antes estariam, por exemplo, em centros de dia e os idosos que vivem também em casa. É como o professor disse, o professor Bruno disse, o professor Lima, que esta questão do isolamento trouxe consequências e nós ouvimos isso em discurso direto nos nossos doentes. Aliás, eu ainda esta semana ouvi uma senhora que dizia que, para além de estar muito ansiosa com esta questão, começou a ter muito medo porque agora qualquer tosse que tivesse, ia logo medir a febre, os sinais de alerta estavam todos ativos, porque de facto está com muito medo, com muito receio em relação a esta situação. A questão dos relacionamentos também, as pessoas falam-nos muito que sentem muito falta dos netos. Eu acho que esta questão dos netos, este relacionamento é fundamental. Esta relação com as crianças tem aqui um impacto muito grande. Isso tem sido das grandes queixas e às vezes até a alteração das próprias rotinas. Muitos avós eram eles que iam buscar os netos à escola, ao infantário e que depois recolhiam em casa até virem os pais. Alguns olhavam para os mais novos. Houve aqui tantas mudanças que este confinamento, que este isolamento trouxe e que de facto estamos a ter algumas consequências e sabemos que no futuro isto vai existir. E os psicólogos estão preparados claramente para isso, os psicólogos do Sistema Nacional de Saúde e não só estão preparados para isso, nos lares já existem colegas que trabalham até especificamente na área, a psicologia comunitária penso que também está muito bem preparada para isso. Nós no hospital costumamos receber já as patologias, não é? Ou seja, quando existe alguma queixa. E uma das coisas, aliás, eu e o professor Lima trabalhámos muitos anos e de uma forma muito intensiva, eram as queixas cognitivas, portanto, as queixas da memória, onde estudávamos o que é que isso queria dizer, se era uma situação normal do envelhecimento, se era realmente uma doença, uma demência, se era um fator secundário à depressão. E todos estes fatores associados, eu não sei se os colegas também têm essa experiência, associadas à alteração do sono, é uma das queixas, eu não sei se o professor Lima ouviu isto, eu ouço isso todos os dias, é das grandes queixas que há, traz também outro tipo de consequências psicológicas, cognitivas e nós temos que estar preparadas para, sobretudo, intervir. As recomendações fomos dando neste acompanhamento, que fomos tendo sobretudo por telefone, por videochamadas que fomos fazendo, mas é uma das situações que sabemos que no futuro vamos ter claramente que intervir, sobretudo do ponto de vista cognitivo e emocional. Não sei se o professor Lima também sente isso. Eu queria, inclusive, completar a tua observação, Emanuela, citando aqui em Lausanne, na universidade, existe um importante centro de reabilitação do paciente com demência. Na verdade, são estratégias, equipes treinadas para desenvolver as capacidades e os recursos dos idosos com demência ainda, os recursos que ainda estão presentes para atividades da vida diária, etc., e que então há todo um treino em casa, onde o idoso se encontra, até mesmo nos lares de idosos, continua se fazendo com que os idosos, estimulando os idosos para serem mais independentes possíveis, mesmo apesar de uma demência, o que permite fazer com que a demência evolua muito mais lentamente. Então, esses recursos são extremamente importantes. E o isolamento trouxe o fim dessas estratégias. Infelizmente, em pacientes com transtornos neurodegenerativos, como demência de Alzheimer e outros, uma vez que você perde as capacidades de treino e o treino para, a pessoa regride e depois não conseguimos mais fazer com que a pessoa volte ao estado anterior. Então, uma das consequências que o isolamento trouxe também foi o impacto nos tratamentos que estavam em curso e que serão suspensos temporariamente, mas com consequências definitivas. Né? Você evocou o problema do sono. O problema do sono, hoje em dia, aqui na Suíça, ele é muito valorizado. Digamos assim, a segurança social suíça já aceita, reconhece como uma incapacidade
importantes, justificando, inclusive, a pensão de incapacidade às pessoas que têm perturbações de sono devido, por exemplo, à apneia do sono ou outras consequências em que não conseguimos demonstrar, através dos exames, que existe uma repercussão na atividade diária com perda cognitiva, perda baixa de concentração e alterações cognitivas. Hoje em dia, nós já temos uma compensação por pensão para pacientes com esse tipo de patologia. Muito bem. Há aqui um momento, não sei se... nesta pandemia, mas faça favor, professor Bruno Peixoto. Só queria também fazer um comentário a estes comentários que foram realizados, nomeadamente o professor Carlos Lima diz que, de facto, estas intervenções são, de facto, extremamente importantes, porque havendo uma perda, dificilmente conseguimos reverter. E, portanto, é tempo que se perde, é um tempo precioso que se perde. Por exemplo, nós, em Portugal, e saiu muito recentemente um estudo da Sociedade Portuguesa do ABC que diz qualquer coisa como isto, que cerca de 91% dos doentes simplesmente interromperam aquilo que estavam a ser as suas terapias de reabilitação. Portanto, estamos a falar não só dos aspectos cognitivos, também como dos outros aspectos. Portanto, isto é um número tremendo, assustador. De facto, esta é uma consequência muito importante desta pandemia. Porque, de facto, a estimulação cognitiva é um elemento que deve ser, de facto, favorecido nesta população. Mesmo não só já com o processo demencial instalado e em curso, mas inclusivamente numa perspectiva preventiva, para um envelhecimento cognitivo saudável. Portanto, reduzindo a possibilidade ou probabilidade de um aparecimento de uma patologia deste tipo. Portanto, a estimulação cognitiva é fundamental que seja de facto inscrita em termos de Serviço Nacional de Saúde, e vai sendo, mas seja também, enfim, levada à casa das pessoas, ou seja, que as próprias famílias possam também funcionar como agentes de estimulação cognitiva. E atualmente existem-se ferramentas que são perfeitamente desenhadas para que a família possa auxiliar este processo de treino, de estimulação cognitiva, lá está, ajudando a manter as atividades de vida diária, o nível de funcionamento dos indivíduos, inclusivamente, sabe-se que esta estimulação cognitiva tem inclusivamente um efeito muito positivo, por exemplo, ao nível dos aspectos mais emocionais, nomeadamente depressivos. E, de facto, em Portugal tem-se trabalhado também bastante nesta área e, de facto, percebe-se muito à conta também destes elementos associados à Covid, de facto, será uma área a investir do futuro. Nós temos uma colega que, por exemplo, desenvolveu um programa que está especialmente vocacionado para ser utilizado em casa pelos familiares com os seus idosos. É um programa NeuroRI, e que faz todo o sentido, de facto, nesta perspectiva. Se até agora fazia, nesta perspectiva, enfim, esperemos que seja pós-pandemia o mais cedo possível, faz ainda mais sentido. Peço desculpa, mas não... Mas poderemos até disponibilizar esse programa para que as pessoas possam conhecê-lo um bocadinho melhor e até dar esse apoio aos familiares. Pergunto-lhes. Sim, podemos pôr o link de acesso de alguma informação, porque isto realmente é um programa que foi construído de raiz e que aborda as várias áreas, como a memória, como a atenção, em diferentes níveis de dificuldade e que tanto a pessoa pode fazer por si só, porque também pode fazer a pessoa que não tenha queixas, não é, Bruno? Uma pessoa saudável, sim, digamos assim, sim, do ponto de vista cerebral, e com queixas, portanto é um programa também interessante a esse nível e podemos disponibilizar essa informação. E Manuela, ia questioná-la acerca de algo que o professor Bruno referiu, que é acerca das pausas nos tratamentos durante o período de pandemia. Em Guimarães notou-se isso, que houve uma quebra nos tratamentos dos doentes que apresentavam patologias nesta área?
Do ponto de vista psicológico, nós fizemos sempre um acompanhamento telefónico, nunca se parou. Portanto, o serviço funcionou sempre em teletrabalho, sempre com telefones de serviço, com linhas até de atendimento exclusivo, digamos assim, para os doentes internados e para profissionais de saúde e para os nossos doentes de agenda. Agora, as questões referidas pelo professor Bruno da fisioterapia, da hidroterapia, todas aquelas terapias, mesmo estas de reabilitação em que o doente está à nossa frente e faz estes tratamentos, foram todas suspensas, retomaram agora há algum tempo, algumas clínicas também convencionadas fecharam, outras mantiveram serviços mínimos, mas muitos doentes pararam e muitos queixam-se de alguma regressão, há queixas, temos algumas pessoas a queixarem-se de dores, não é? Dores no corpo, em determinadas partes do corpo, porque pararam com esses tratamentos, porque teve que ser, foram canceladas e agora já estamos a regressar a uma normalidade. Lima. Faça favor, professor Carlos. Essa suspensão de cuidados não foi apenas na área da saúde mental. A BBC hoje publicou um artigo muito interessante sobre as repercussões no atraso dos agendamentos de cirurgias, o prejuízo que os pacientes com câncer, pela falta de detecção precoce de câncer nessa fase da epidemia, quer dizer, e teme-se que haverá agora nos próximos meses um aumento muito grande de pessoas com câncer que poderiam ter se beneficiado de uma intervenção precoce e que não terão. Quer dizer, foi toda a área da saúde que foi afetada Sim. pela suspensão de cuidados que eram rotineiros nos diversos serviços de saúde. Não é apenas na área da saúde mental em que nós tivemos relativamente prejudicados, mas admiro que houve uma resposta muito rápida e criativa em Portugal para atender e satisfazer as necessidades na medida que possível. Mas, a verdade, temos que reconhecer também que a telefonia, os meios de comunicação informático são de mais difícil acesso para as pessoas idosas, né? Pessoas mais jovens já estão acostumadas a utilizar esses meios, se beneficiam mais facilmente. Com os idosos, sobretudo aqueles com já alguma perturbação cognitiva, é mais difícil de tirarem proveito desse tipo de assistência. Mas é o que nós tínhamos nesse momento e é melhor do que nada. Sim, e a vigilância que se fez, mesmo de pessoas que mal sabiam trabalhar com o telefone, com o telemóvel, eu tenho muitas pessoas que me dizem claramente que eu só sei atender e fazer chamadas e não sei mandar um SMS e assim, mas esta vigilância que fomos fazendo e que nos permitiu até fazer uma vigilância mais próxima, eu tive doentes que fiz semanalmente acompanhamento e quinzenalmente, permitiu exatamente isso, estes cuidados básicos, às vezes os meios socorros psicológicos que foram dados, acho que beneficiou disso o facto de ter sido tudo suspenso e foi muito positivo. Eu acho que o balanço é positivo. Com certeza. Professor Bruno, queria intervir há pouco, deduzi. Não, penso que já... Erradamente, então. Coloca Erradamente. Uma outra questão. Este é um momento para se pensar a sério na saúde mental como algo que tem um contributo fundamental para o bem-estar global do indivíduo. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que esse é um dos aspectos que é por demais evidente e esta pandemia tornou isto muito óbvio. Enfim, aquilo que já sabemos há muitos anos, inclusivamente o nosso paradigma de saúde é um paradigma que obviamente abarca este aspecto. Não há saúde sem saúde mental, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum e penso que agora, de alguma forma, isto se tornou muito mais evidente, porque, no fundo, a franja da população que passou por dificuldades com o confinamento, com todo este processo da infecção, desta coisa misteriosa que anda para aí, que a qualquer momento pode chegar à nossa casa, com as questões pós-confinamento, nomeadamente as questões económicas, com as questões laborais, enfim, questões que estão neste momento a decorrer e que temo que possam ainda decorrer ao longo de um período de tempo muito significativo, de facto, tornaram por demais evidente a importância da saúde mental
no contexto, enfim, geral de saúde, sem dúvida nenhuma. Professor Carlos. Os grandes momentos de crise da humanidade foram momentos fecundos para que novas decisões, organizações surgissem. Só gostaria de lembrar duas, por exemplo, os hospitais-dia. O Hospital-dia foi uma invenção dos russos, né, durante a Revolução Russa, para poder dar atendimento à população quando eles não tinham recursos para manter pacientes dormindo nos hospitais e dar comida para eles. Então, a noção do hospital-dia começou na Revolução Russa. Durante os bombardeios de Londres, na Segunda Guerra Mundial, observou-se que todos os hospitais foram transferidos para o metrô em Londres, e as observações das equipes de saúde mental, vendo essas pessoas que estavam confinadas nas suas células hospitalares, podiam funcionar muito bem quando elas estavam fora delas também. E aí surgiram as comunidades terapêuticas dentro do metrô de Londres para dar atendimento para essas pessoas. Quer dizer, dispositivos sanitários podem surgir de forma bastante fecunda em momentos de crise, e eu espero que a criatividade humana, nesse momento da pandemia, possa nos dar para o futuro soluções que não tínhamos pensado ainda antes. A minha esperança é essa. Como este programa é um programa dedicado, sobretudo, às questões relacionadas com os idosos e às dificuldades que possam sentir nesta pandemia, ia pedir-lhes que aqui deixassem alguns conselhos para os responsáveis pelas instituições que acolhem os nossos idosos, para quem diariamente lida com eles, para as famílias, de que forma é que podemos ajudar os nossos mais velhos a ultrapassar este momento delicado da nossa história e da história de cada um deles. Professor Bruno, podemos começar por si. Posso começar? Portanto, se me entendi, de que forma é que as instituições podem ajudar? Bom, favorecendo o reatar de ligações, que é de facto uma fase que estamos a viver neste momento. Não será ainda de uma forma, enfim, completamente uniforme, mas é fundamental e é preciso que se perceba que é fundamental reunir condições para que se realize novamente esta aproximação, esta ligação aos familiares, aos netos, aos filhos. Foi um período, enfim, significativo de alguma desafrentação e, portanto, é fundamental, assim como são todos os processos de higienização, enfim, todas aquelas questões mais biomédicas, é fundamental facilitar o reatar destas relações de uma forma, enfim, que seja satisfatória para as pessoas. Professor Carlos, a mesma questão para si, o que é que pode ser feito? Vamos juntar o professor Bruno, o professor Peixoto, dizendo que o restabelecimento dos vínculos é importantíssimo e estar à escuta do outro, estar disponível para o outro, é fundamental para isso. Você, não somente aquilo que o professor Peixoto valorizou tanto durante a conferência desse momento que estamos juntos, de colher dados para poder refletir e avançar no tratamento dos nossos doentes. Estar à escuta seria a primeira medida que eu acho que seria importante. Estar à escuta não somente dos doentes, dos seus familiares, mas estar à escuta também dos profissionais que viveram momentos extremamente difíceis, que merecem todo o nosso reconhecimento. E Manuela, o que é que pode ser feito? O que é que podemos fazer mais pelos nossos idosos? Acrescentando ao que já foi dito pelos dois professores, eu penso que a família deve estar muito presente, deve favorecer na mesma as ligações, deve favorecer na mesma o contacto, às vezes até pedir a vizinhos. Nós tivemos situações em que a própria comunidade se mobilizou, que havia pessoas que iam à farmácia, portanto a própria comunidade tinha um grupo de pessoas que até ia fazer as compras das necessidades básicas e da farmácia, portanto eu penso que mantendo estas ligações, as pessoas têm que retomar, e é muito importante, as suas rotinas. É importante que as próprias pessoas, sejam os idosos,
idosos, adultos, até as crianças, mantenham dentro do possível as rotinas, a higiene do sono, deitar mais ou menos à mesma hora, levantar à mesma hora. Portanto, a família também pode estar atenta a isso, a estar atenta a outros sinais de doença, que nós sabemos que nesta fase as pessoas tiveram medo de recorrer aos hospitais, portanto estar atento a algumas situações e estar muito presentes e manter a mente ativa. Muito importante que as pessoas leiam, que as pessoas façam palavras cruzadas, sopa de letras, uma série de coisas que entretanto também se calhar vamos falar, mas manter também uma atividade cerebral que é importante, que podem ter no dia a dia, mais do que algo assim muito estruturado, e eu acho que também era importante acrescentar. E devo dizer que eu quero muito agradecer aos dois colegas, eu gostei muito da vossa presença, aprendi imenso, de facto 2 pessoas excepcionais, uma qualidade no discurso, no conhecimento variadíssimas. Quero muito agradecer ao professor Lima a presença e todo o trabalho até que também temos feito e que tem feito. O professor Bruno Peixoto igual, acho que foi uma mais-valia, foi tão importante esta nossa conversa que eu estou muito contente, agradeço-nos imenso e foi uma honra, uma grande honra ter-vos aqui. Nós que agradecemos a oportunidade que nos ofereceram. Muito obrigado, Manuel. Obrigado, professor Lima. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Foi realmente aqui um período muito agradável e obrigado. Até Obrigado, breve. Bruno. Foi um Muito prazer. Obrigado. Bruno Peixoto, muito obrigado, professor Carlos Lima, pelos vossos contributos neste nosso espaço. Muito obrigado pela vossa presença. Até logo. E está na altura de apresentarmos algumas das questões e dúvidas que nos foram lançadas durante esta semana pelos nossos seguidores do Consultório Aberto, que nos enviaram questões para o nosso e-mail, para leitor@maisguimarães.pt, para a nossa página no Facebook ou até para o Instagram. Convido-os a enviarem questões para os nossos programas e para este programa em particular, o Consultório Aberto com a doutora Emanuela Lopes. Vamos às questões que nos chegaram esta semana. E a primeira diz o seguinte: boa tarde, tenho 66 anos e começo a sentir medo. Medo esse que me está a fazer tristeza. O que devo fazer? Como deve, portanto, esta pessoa que nos contactou lidar com este medo que sente neste período de pandemia? Deixa um bocadinho aquilo que falámos há pouco com os dois colegas. Portanto, este medo é um medo que é normal e mesmo esta tristeza que começa a vir é uma tristeza normal. O período de confinamento foi um período muito longo, foi assustador acompanhar as notícias, foi assustador as incertezas, o que vem aí, é tudo muito recente, portanto considero que estes sintomas ainda são normativos, não são bons, não é? Mas são normais dentro daquilo que nós passamos. O que é que deve fazer? Basicamente aquelas recomendações que algumas que temos falado e que falámos mesmo agora anteriormente. Eu acho que esta questão de manter o contacto com familiares, com amigos é muito importante. Também é importante dizer às pessoas para não terem o receio de ser elas próprias a tomar a iniciativa. É que muitas vezes as pessoas ficam à espera que sejam os filhos a ligar, que sejam os netos a ligar, que sejam as outras pessoas a ligar. Não tenham receio de pegar no telefone, ligar até a algumas pessoas que já não falam há algum tempo, familiares, amigos. Portanto, eu acho que isto seria uma boa indicação. Esta questão das novas tecnologias também, portanto, mostrar-se cada vez mais disponível para aprender. Se calhar até aqui houve muita gente também que não tinha muito interesse, alguns foram descobrindo as redes sociais, até com os netos. Neste momento também é importante disponibilizarem-se, aprender a trabalhar com estas novas tecnologias, e eu devo dizer que aquilo que tenho visto, e falámos disto há um bocado até com os dois colegas, foi um aspecto positivo que resultou, e nos nossos idosos também, que só sabiam pegar no telefone e ligar e atender chamadas porque também nunca manifestaram muito interesse, e agora se calhar já vemos outras coisas. Realizar as tarefas e atividades que gosta, relaxar, isso pode ser desde ver os programas favoritos, ler é uma atividade muito importante, atividades no ar livre, isto é uma das coisas que eu tenho ouvido com muita frequência. Aliás, eu tenho algumas pessoas que me dizem que nunca trabalharam tanto no campo como agora, e não estamos a falar de agricultores propriamente ditos, não é? Estamos a falar de pessoas que têm um bocado de terreno cá fora e que passam a vida cá fora porque realmente é extremamente terapêutico e é uma maneira também de aliviar a cabeça, da mesma maneira como foi fazer receitas novas, não é? Nós vimos as redes sociais inundadas de bolos e sobremesas e receitas novas, realmente acabou por ser terapêutico para muitas das pessoas.
A questão do sono, a questão das refeições é importante, que as mantenham, que mantenham as rotinas, que mantenham as horas, é importante isto para o nosso organismo, é importante isto para a nossa componente psicológica. O exercício físico, nestas faixas etárias, e estamos a falar até de idosos jovens, porque nós até dividimos um bocado isso, que os 66 anos é um jovem, digamos assim, não é? Portanto, o exercício físico que não possa ser feito cá fora, as pessoas podem fazer em casa. Eu tenho falado com pessoas que o que têm feito é andar para trás e para a frente em casa. E às vezes isso ajuda, pequenos exercícios de se movimentar, às vezes subir e descer escadas, ter alguma atenção em relação às quedas, mas coisas em casa que podem fazer para se movimentar e todos os dias fazer um bocadinho de exercício físico é importante. Outro conselho que também que às vezes damos e que funciona é a questão da espiritualidade. Isto independentemente das crenças, das religiões, às vezes o meditar, o rezar contribui muito para uma componente emocional positiva, até para um envelhecimento saudável também, portanto ajuda também nestas coisas. Pronto, e agora com o desconfinamento é normal este misto de sentimentos, as pessoas estão muito com esta ansiedade toda de regressar aos relacionamentos, a regressar a uma determinada normalidade, mas também com medo dos contágios, medo do que é que pode associar. Eu se calhar aconselharia a senhora a estar atento aos pensamentos que estão associados, quando se sente triste, o que é que vem, o que é que pensa, o que é que se relaciona com isso, se houver situações que possa resolver, que resolva, se não dar muito tempo de antena, como eu costumo dizer, a esses pensamentos e tentar distrair, fazer algumas atividades. E também é importante falar para as pessoas se manterem confiantes em relação ao futuro, porque também nós temos relatos de esperança, há um bocado não falamos, mas há idosos que também recuperam, e idosos com idades até muito avançadas, portanto também há aqui coisas positivas e esperançosas no meio disto tudo. E convém que nos apoiemos nelas para ultrapassarmos mais facilmente esta situação de pandemia. E Manuela, como lidar com a angústia e frustração dos mais velhos à distância, notando que estão mais sensíveis? É outra questão que nos foi lançada também no decorrer desta semana. Pois lá está, os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis em relação ao novo coronavírus, terem ficado fechados tanto tempo em casa, ou nos lares, ou confinados num determinado sítio, isolados dos netos, dos familiares, dos amigos, e realmente isto pode ser um drama e as pessoas estão muito mais vigias e atentas àquilo que eu dizia, ao menor sintoma, alguns ainda estão mais alerta, à tosse, ou um pico febril, ou um determinado sintoma, algumas pessoas até entram em pânico e em grandes níveis de stress. Como lidar? E agora se calhar dirigido aos amigos e familiares, penso que deve ser isso. O que eu disse há um bocado, é importante ligar regularmente, estar presente, mobilizar às vezes a comunidade, às vezes aos vizinhos, às vezes é aqueles grupos voluntários que tanto ouvimos dizer, isto ativou muito em nós esta questão muito solidária, portanto estar presente na vida das pessoas é muito importante. Perceber se realmente aqueles meios que falávamos há um bocado, se as pessoas têm um computador ou um tablet ou um telemóvel que de facto permite esta comunicação e estas novas tecnologias, porque muitas vezes não tinham, portanto tentar perceber se estes meios estão disponíveis, se isto existe, que possa facilitar esta manutenção e ter também alguma paciência, alguma tolerância, algum tempo para ensinar e para, de facto nós não nascemos ensinados, e para permitir à pessoa que possa explorar e que possa de facto utilizar estas novas tecnologias, reforçando sempre estas manifestações verbais de apoio, não é? O reforço positivo aqui também é sempre tão importante. Aquilo que falávamos há um bocado, não vamos esquecer também disso, monitorizar o estado de saúde, se calhar com um bocadinho mais de frequência. Medo por si, medo pelos seus, porque os filhos estão a trabalhar, porque agora os netos regressaram às escolas, ou às creches, ou ao pré-escolar, e pronto, e muita coisa aqui se altera, o sono, como falámos, o apetite, às vezes tem algum impacto, e tendo impacto, por exemplo, no apetite, e a pessoa não se alimentando em condições, ou até no sono, podemos ter agravamento de outras doenças, num cenário aqui que agrava os problemas crónicos, como a hipertensão, o professor Bruno falou sobre isso, a hipertensão, a diabetes, os problemas cardiovasculares, estas coisas estão muito associadas, portanto, as pessoas devem estar atentas aos sintomas, os familiares garantir que as pessoas também estão atentas, dizer-lhes o que é que podem fazer, mesmo da linha do SNS, o ligar, ou para o 112, enfim, ou se tiver que recorrer à urgência, também fazer a medicação, muitas vezes as pessoas esquecem-se de fazer a medicação, é importante que cumpram a medicação prescrita rigorosamente como é prescrita, sobretudo a medicação crónica, e é importante que a família tente garantir isso à distância, não é? O exercício físico, a alimentação, a hidratação,
não nos vamos esquecer da hidratação agora com este calor abrasador que temos, portanto há que beber e os nossos idosos precisam muito, porque a hidratação até podem dar períodos confusionais, não estarem muito bem e ter a ver com de facto uma desidratação do corpo, e sugerir, por exemplo, atividades que possam estar interessadas. Às vezes quando nós até sugerimos uma determinada tarefa, as pessoas até se sentem mais contentes, mais úteis. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma filha que me disse que ajudou a mãe que passou o período de confinamento, porque ela lhe pediu para organizar as fotografias que tinha de infância, que estavam para lá todas num gabetão, dizia-me ela, e que eram imensas, e então pediu à mãe que queria olhar para isso quando isto passasse, então a senhora acho que se foi ocupando um bocado com isso, a organizar, a ver, a tirar, a pôr. Portanto, às vezes este tipo de coisas ajuda também, protegendo-o a si também, portanto as pessoas ficam mais, os nossos pais ficam mais seguros e mais tranquilos se soubermos que nós estamos bem, que nós cumprimos as recomendações e que temos estes cuidados todos, e garantir que fazemos isso, acho que podemos também transmitir um bocadinho de tranquilidade. Há mais uma questão que nos chegou esta semana e relacionada também com este tema dos idosos. Queria perguntar à doutora Emanuela como posso ajudar a minha mãe, desde o confinamento, que ela ficou mais esquecida. Ela também o sente e acha que está a ficar pior de dia para dia. É a questão que também nos é colocada relativamente aos idosos. Foi o que falávamos há um bocado, nós sabemos que apesar da falta de memória ser algo comum no processo de envelhecimento, a verdade é que muitas vezes os pequenos esquecimentos se calhar começam a identificar um bocado mais, e neste período de confinamento nós ouvimos muito isso. Aliás, eu diria mesmo abaixo dos 65 anos, há muitos doentes meus que a grande queixa neste momento até está a ser essa, que estão mais esquecidos, não se conseguem concentrar, que estão a ler qualquer coisa e já não se lembram do que é que estavam a ler. Eu acho que é preciso também sossegar um bocadinho as pessoas, porque às vezes ficam com medo de estarem a ter a doença de Alzheimer, eu falo nesta que é a mais falada, e apesar da alteração da memória, dos esquecimentos fazerem parte da doença de Alzheimer, não é de todo sinónimo de doença de Alzheimer. Muitas vezes tem a ver com hipofuncionamento, portanto o nosso cérebro, em vez de estar a funcionar a um nível, está a funcionar mais cá em baixo, mas as células, a nível cerebral, o funcionamento está lá, não é? O treino que lhe é dado é que foi muito menor. Eu começaria por recomendar aquelas todas transversais. Primeiro, o dormir bem, os estudos são consensuais, há um impacto muito direto entre a alteração de sono, nas insónias, no sono intercortado, nos pesadelos, portanto que pode ter uma interferência logo a nível de memória, é de um dos sintomas que nós ouvimos, é um dos motivos de esquecimento, e essa é uma das áreas que eu trabalho e é uma das queixas que mais ouço em consulta. A questão da alimentação e da hidratação, o exercício físico, cumprir a medicação, muitas vezes é isso, a medicação está toda trocada, não estão a fazer direitinho, a desidratação também, o que eu falei há bocadinho. E depois também há aqui outro aspecto que é aliviar a ansiedade e o stress, porque também muitas vezes é isso, estamos a falar de uma subcarga de stress, uma subcarga de ansiedade, em que o nosso cérebro depois de facto não funciona como funcionaria antigamente, e depois temos essas queixas. O que é que podemos fazer? Sem entrar, temos de facto, como a professora Bruno falou, há muita coisa no mercado, há muitos programas desenhados por terapeutas certificados, por especialistas na área, que de facto sabemos que trabalham este tipo de memória, este tipo de atenção, a linguagem, portanto, há esse tipo de coisas e as pessoas também podem adquirir isso, mas depois em casa, com pequenas, o jogar às cartas, o dominó, nós por exemplo sabemos que são um tipo de atividades lúdicas que trabalham algumas partes da atenção, que estão aqui situadas na parte frontal do nosso cérebro, o sudoku, aquele jogo das diferenças também, portanto tentar perceber em duas imagens as diferenças, os puzzles, eu estou a recomendar muito aos adultos fazer isso, não é? Não 3 ou 4 peças, óbvio, mas os puzzles em que podem ir fazendo, de facto a capacidade de atenção e de concentração tem que ser trabalhada para eu poder fazer. Às vezes seguir uma série, seguir uma novela, eu também aconselho, porque tem uma continuidade, e se eu começo a ver o episódio 2, tentar me lembrar o que é que foi ontem, os nomes das personagens, isto também ajuda e ativa um bocadinho este esquecimento que esta senhora sente que o familiar está a sentir. Fazer uma lista de compras, portanto isso já é recomendado para toda a gente, mas de facto ir apontando as coisas consoante vão faltando, é importante. Depois quando eu vou às compras as pessoas dizem muitas vezes vou e esqueço-me de metade das coisas e não trago o que quero, e depois isto toma uma dimensão psicológica maior também. Anotar os recados e os restantes a fazer também pode fazer. Às vezes as pessoas perguntam-me se o meu cérebro não fica mais preguiçoso, mas numa fase inicial ir apontando as coisas e de facto não em folhas soltas, porque as folhas soltas depois perdemos, não é? Eu costumo aconselhar um caderno em que a folha está lá, acabou, riscou, virou, mas não andar com folhas soltas.
pequenas coisas como, por exemplo, fazer uma pequena lista de palavras, 3 ou 4 palavras e tentar decorá-las, por exemplo, naquele dia, tentar ver se recorda daquelas palavras que escreveu naquele papel. Pode ser no imediato, tem a ver com a memória imediata, e depois passar, por exemplo, 1 hora, se ainda se lembra, passando 2 horas, às vezes também o que é que eu almocei ontem, o que é que eu jantei ontem, tirar um pequeno tempo no dia e tentar recordar o que é que fez no dia anterior, também esta memória recente, que é o que as pessoas se queixam mais, é a memória recente, é aquilo que fizemos e que passamos há algum tempo atrás. Portanto, ver fotos antigas, tentar ver, por exemplo, as pessoas que lá estavam, as histórias, o que é que estavam a fazer, tentar recordar. Eu estou a falar de vários tipos de memória, a recente, a remota, a memória autobiográfica, em termos de atenção exatamente igual, temos vários tipos, não é que isto tecnicamente interessa, mas às vezes há este tipo de coisas que podemos fazer no dia-a-dia, devemos fazer no dia-a-dia para manter realmente a nossa parte cerebral muito, muito mais ativa e são altamente recomendadas. E depois, quem precisar, tem os mais específicos e vamos disponibilizar este link que depois também podem ver. E assim colocamos algumas das questões que nos foram enviadas durante esta semana, as que estão relacionadas com o tema que hoje discutimos neste espaço no consultório aberto, também com a presença de mais 2 profissionais que aqui estiveram e contribuíram de que maneira para o esclarecimento de algumas das questões relacionadas com a saúde mental dos nossos idosos. E Manuela Lopes, na próxima semana temos mais um tema delicado que traremos a este consultório. Tem mais um tema delicado e um tema que infelizmente está a ver com muita regularidade, que é a violência doméstica e o Covid-19, que acaba por ser também uma pandemia escondida, não é? Nós vimos isso em relatos que tivemos na história do confinamento, do desconfinamento também, algumas mais relacionadas com o isolamento, outras nem por isso, e esta semana vimos aquele caso daquele jovem estudante de psicologia, não é? Que assassinou portanto, a colega. E isto é um tema muito pertinente e que nos leva muito a refletir e vamos pensar nestas questões todas e responder àquilo que nos for colocado também, claro. E vamos convidar quem nos está a ver nesta altura a enviar-nos as suas preocupações e dúvidas. Lembro os contactos, leitor@maisguimarães.pt é o e-mail, podem enviar por mensagem privada para a nossa página no Facebook e também para o nosso Instagram. Obrigado, Emanuela Lopes, pelo contributo em mais um consultório aberto e uma boa semana. Obrigada, Eliseu, bom fim de semana e boa semana também. Obrigada. Agradecemos nesta altura também a presença do professor Dr. Bruno Peixoto, neuropsicólogo e professor universitário, e também do professor Dr. Carlos Lima, psiquiatra e especialista em psicogeriatria, que estiveram connosco na primeira parte deste consultório aberto de hoje. Nós regressaremos de hoje a 8 dias em mais um consultório aberto aqui no Mais Guimarães. Lembro que podem seguir o trabalho que estamos a desenvolver através da nossa página no Facebook, também através do canal do YouTube. Subscrevam o canal do Mais Guimarães e podem acompanhar tudo também em maisguimarães.pt. Tenham uma boa semana.